Fala pessoal, aqui é o Leonardo, tudo bem? É, Como eu tenho publicado muitos artigos aí no LinkedIn, muitas pessoas têm me perguntado aonde que eu tenho conseguido questão dos dados, né? E de fato é um achado, né? Porque por muito tempo eu estive procurando esses dados e de fato o pessoal não fala, né? E depois de eu fazer alguns cursos, né? Tô terminando a graduação de cientista de dados e eu tô aplicando para o futebol, né? Entendendo que é um mercado muito promissor. Lá fora está muito bem difundido, né? A questão da ciência de dados no futebol, aplicado ao futebol. Nós estamos vivendo uma época de Big Data, né? Então, cada jogo tem milhões de milhares de linhas. Então, assim, à medida que o jogo vai desenrolando, vai criando muitos outros dados. Então, é necessário uma figura, né, do cientista de dados, do analista de dados, do engenheiro de dados, né? Então, assim, essa função ela é muito necessária no futebol de hoje. E vou começar mostrando para vocês coisa muito simples, né? Mas que fica a dúvida e eu entendo que a partir de agora vai aparecer muita coisa bacana, né, para todos nós. Então vamos lá para o computador então. Lá no computador, um dos principais sites que nós temos hoje é o FBRF, né? O FBRF ele é mantido pela Statsbomb, né? Com dados da Opta. Então, assim, a gente consegue encontrar campeonatos de tudo que é lugar, igual vocês estão vendo aí. Né? Tem Premier League, tem La Liga, tem a Série A Team da Itália, tem a Bundesliga, tem a Liga One, que é lá da França, e compondo as 5 ligas grandes da Europa. E também tem outras ligas, né? Tem o Brasileirão, tem a Major League Soccer, tem a Liga de Portugal, tem a Liga do México, tem a segunda divisão da Espanha. Então, assim, tem uma enormidade. Também tem os dados de futebol feminino, né? Mas vamos focar no Brasileirão. Então a gente vem aqui, Campeonato Brasileiro. Eu estou gravando esse vídeo agora, dia 3. A 37ª rodada acabou de acontecer, né? Então, assim, foi uma rodada muito legal, muitos jogos. E de fato o Palmeiras tá, como diz o narrador, a 9 dedos na taça, né? Então assim, a gente consegue puxar esses dados no FBRF, né? E aqui a gente tem uma enormidade de dados, tá vendo? Se você tiver algum problema com o inglês, você pode traduzir para o português, né? Você pode simplesmente colocar um PT aqui, que ele vai fazer a tradução. Ele já veio já todo traduzido, né? Então a gente consegue ter a noção de como é que está essa parte de sessão regular aqui é a estatística do campeonato todo, o resumão do campeonato, né? Então hoje nós temos o Palmeiras com o líder, né? Engraçado que o site não atualizou ainda, porque os jogos já acabaram, mas ele não atualizou. Você vê que o Palmeiras ainda está com 36 jogos. Possivelmente ele não deu carga agora. Deixa eu ver se ele dá uma carga aqui, atualizando com. Não, de fato ele não atualizou ainda, mas não tem problema, né? Então, a gente vê que o Palmeiras, né, com as suas 19 vitórias, seus 9 empates, suas 8 derrotas. Então, o Palmeiras marcou 62 gols, sofreu apenas 32 e está com um saldo de 30, né? O Galo, para poder chegar a sagrar campeão 2023, ele teria que o Palmeiras perder o próximo jogo contra o Cruzeiro, que eu acho impossível, que o Cruzeiro não cai mais, e o Atlético tirar a diferença de saldo de gols aí, que é para mais de 8 gols, né? Então,
praticamente o Palmeiras já está como o grande campeão. Então aqui tem todas as médias, né? Tem pontos por jogo, tem o XG, que é uma estatística bem famosa entre o pessoal, né? Tem o XA, tem a diferença de XG mais de XA, que é a diferença de um pelo outro. Tem o X, tem essa diferença dentro dos 90 minutos. Aqui fala média de público, quem que é o artilheiro da equipe, quem que é o goleiro, né? E por aí vai. Beleza. Então, agora nós vamos agora para o Pandas, né? E com o Pandas é muito simples, né? Se você ainda não tiver um domínio no Python, um domínio com Pandas, fica tranquilo que eu vou te indicar algumas pessoas aí que são feras nesse assunto e também vou passar para vocês também algumas coisas, né, do básico para a gente poder seguir. Voltando aqui, né, minha câmera deu problema normal, né, esse negócio é assim mesmo. Então, voltando para o VS Code, aqui eu já criei as pastas e eu quero dar um conselho para vocês. Vocês estão começando nessa parte de programação, mexendo com Python, né? Nós precisamos de fazer sempre tudo bem organizadinho, né? Para que quando você for escalar o seu projeto ou você for apresentar o seu portfólio, que ele esteja pelo menos organizado, né? Então, o que eu fiz aqui? Eu criei uma pasta data. Dentro dessa pasta data tem o raw, que é o arquivo bruto, tem esse processado e tem o arquivo final, né? Tem essa pastinha escrito docs, se a gente for fazer alguma documentação, alguma coisa, né? Essa parte de images, nós vamos exportar as nossas imagens dos outros tutoriais, né? Essa pastinha de notebooks, que inclusive é a que nós vamos fazer agora, e essa pastinha de úteis, a gente pode colocar tudo que for útil do nosso código, né? Então, pois bem, na pastinha notebook, a gente clica aqui em criar novo, aqui o notebook, rodando dentro do Jupyter, né? FBref. Então a gente vai usar a extensão para poder aprender. A curva de aprendizagem ela é bem maior, né? Então aqui nós vamos importar o Pandas. Então import pandas SPD, que é o padrão. Ok. Nós vamos criar um novo código. E agora eu vou importar, né, do endereço lá do FBref. Então eu vou puxar aqui o endereço, né, do FBref. Então vamos colocar o nome do DF. Você pode colocar o nome que você quiser. Aqui eu vou colocar dftables, né? Então vai ser PD que é de pandas. Então nós vamos ler um documento HTML. Eu estou colando aqui dentro. Então o que o Pandas vai fazer? O Pandas vai bater lá no site, ele vai pegar todo o HTML, vai condensar e vai trazer para nós esse HTML. Então aqui nós podemos ver o que o Pandas já trouxe. Aí o banco de dados. Sério que é simples assim? Cara, é simples assim, né? Então, como é que a gente vai identificar o que nós vamos querer? Cada tabela, ela foi puxada em ordem sequencial, né? Se nós formos ver aqui no site, aqui ó, tem essa tabela, né? Lembrando que dentro do FBref, ele tem estatística de dentro e de fora, né? Então, por exemplo, aqui está na geral, e aqui eu posso puxar as estatísticas em casa e em visitante, né? A gente pode analisar de várias formas e tirar os nossos insights de todas as formas, né? Então aqui conta como se fosse a tabela 0, que o Pandas começa com 0, né? Tabela 0, tabela 1, tabela 2, tabela 3, né? Então aqui ó, a gente pode ver estatística de grupo padrão. Olha que legal. Estatística de grupo, né?
Então é quando o time aqui é mandante e aqui é quando o time é visitante, tá vendo? É muito top, né? Aqui tem as estatísticas de defesa, né? Quando o time é mandante, quando o time é adversário. Nós temos várias outras estatísticas de time, tem estatística de chutes, né? Essa aqui é muito importante. A gente consegue entender como é que está o ataque, se o ataque está positivo, se o ataque está assertivo, né? Estatística de passe, tipos de passe, gols e criações de chute e por aí vai, né? Vamos voltar para o Pandas aqui. Então, dentro do Pandas, eu tenho essa Def Tables que nós acabamos de criar, né? Aqui eu posso pedir ao Pandas que ele gere de uma forma que eu consiga rolar as tabelas e ver. Tá vendo aqui, ó? A mesma tabela que tinha lá é a tabela que eu tenho aqui. Tá vendo? As mesmas tabelas. Então, o nosso DF principal, que está todas as tabelas condensadas, está escrito DF Tables. E como é que eu puxo essa primeira tabela? Então, eu vou copiar esse DF Tables, né? Vou abrir uma nova coluna, aí eu vou chamar o novo DF aqui, que eu vou chamar esse DF de DF geral. Então, DF underscore geral. Então, eu vou usar aquela primeira variável que eu usei, né, de DF Tables, e eu vou puxar o índice 0. Por que o índice 0? Porque o índice 0, o Pandas, ele sempre lê, né, começando do 0. Então, o que eu fiz? Eu armazenei tudo nessa variável DF geral. Então, se eu puxar aqui, aquela mesma estatística está aqui, tá vendo? Então, por exemplo, eu posso puxar os dados aqui. Vamos puxar os dados do Palmeiras, né? Na verdade, não é nem o objetivo da aula não, mas nós vamos puxar aqui só para a gente dar uma olhada, né? Então aqui eu vou puxar pela equipe. A equipe vai ser igual ao campeão deste ano. Então tá aí. Todos os dados do Palmeiras deste ano, né? Beleza. Como é que nós vamos salvar isso em um CSV? Então a gente vai usar o nome do DF. To CSV. Nós vamos colocar o caminho. Lembra que nós tínhamos estruturado aqui a nossa pastinha? Então, a gente copia o caminho, né? E a gente sempre vai inverter as barras. Então aqui eu vou colocar, já vou colocar df geral, né? Underscore geral ponto csv. E aqui nós vamos inverter as barras para que o Python não dê conflito com o nosso querido Windows. E ele exportou, está tudo exportadinho aqui, né? Caso eu queira ler, mesma coisa. df vai ser igual pd.readcsv. Eu posso copiar o caminho que já está aqui, né? Ele carregou. E está aí, né? Nosso banco de dados, tudo bonitinho. Aí a gente consegue fazer N análises, né? Então, para o próximo vídeo, eu pretendo fazer aquele bump chart, né, que mostra a classificação do brasileiro. E eu vou puxar os dados lá do Transfer Market, tá bom? Então, até o próximo vídeo. Me faz uma gentileza, né? Clique no compartilhar, no curtir, comenta nesse vídeo.
E que você, quando fizer alguma coisa em qualquer uma dessas redes aí, me marca lá, tá bom? Porque a gente vai criando engajamento e assim o YouTube e as plataformas vão referenciando o vídeo, quem sabe chega num time de futebol, né? Então, vale, obrigado, gente. Valeu, até mais.